Bom dia! Ser autêntico te faz prosperar muito mais. E a gente vai falar hoje aqui sobre isso, sobre o poder que é sermos autênticos na nossa vida e o quanto ser autêntico é um ato de coragem. Vamos falar sobre isso? Bom dia! Antes da gente começar o nosso papo, eu quero saber, já te inscreveu para o nosso ritual de prosperidade amanhã? Todas essas lives que eu fiz aqui durante esses 7 dias foram justamente para levantar pautas e te mostrar o quanto o Axé de Oxum, de Logunedé e de Ebé tem o poder de reforçar todas as benesses que você está procurando para sua vida. Só não adianta só ficar aqui me ouvindo, mas não fazer o ritual. É a mesma coisa que ouvir o médico e não tomar o remédio. Hoje é o último dia para você se inscrever. Então, se você ainda não se inscreveu, digite prosperidade aí e olhe no teu direct a nossa mensagem, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre autenticidade, que sem dúvida foi o que mais transformou a minha vida, foi o que mais me deu sucesso. A autenticidade me deu muito sucesso. Fez com que as coisas acontecessem de uma forma próspera na minha vida. E depois, ao longo desses anos que eu fui atendendo pessoas, eu fui percebendo o quanto essas pessoas tinham dificuldade também de serem autênticas. Ou seja, o quanto as pessoas acabam se preocupando em estar dentro de uma caixinha ou de imitar o outro, de fazer algo parecido com o que o outro faz para garantir que vai ser aceita. E isso não é autenticidade. Colocar algumas máscaras em você, isso não é autenticidade. A gente consegue se destacar no mundo a partir daquilo que nós somos em essência. A gente se destaca no mundo a partir daquilo que nós somos em essência, porque senão todo mundo é igual, né? Eu acabo trazendo bastante histórias de quando eu dava as aulas de Theta Healing, porque ali foi o meu maior movimento de despertar. E enquanto terapeuta que atendia pessoas, enquanto professor dando as aulas, ministrando os cursos, enfim, aquilo foi com certeza uma grande escola para minha vida. E é dali que eu acabo tirando muitos exemplos para estar conversando com vocês aqui. Existem muitas pessoas que fazem o que você faz. O que é o seu diferencial? O seu diferencial ele vai nascer da sua autenticidade. A sua autenticidade precisa se tornar a sua marca registrada, precisa se tornar parte da sua estratégia, parte da sua comunicação, né? Parte de quem você é reconhecido no mundo. Então a nossa autenticidade ela é muito importante. A nossa autenticidade gera a nossa confiança. Já falamos, todos os dias nós falamos aqui sobre confiança. Sobre o quanto você confia em você e o quanto se você tivesse uma dose extra de confiança faria diferença na sua vida. Não falamos sobre isso? Quem tem uma dose extra de confiança se comunica melhor, se vende melhor, né? E sim, se vende, porque isso daqui é a EA, isso aqui é o mercado. Mais do que vendendo produtos e serviços, nós estamos todos os dias nos vendendo. Através das nossas palavras, através dos nossos relacionamentos, através da nossa opinião, né? Nós estamos todos os dias nos vendendo.
E vende melhor quem é mais autêntico. Quem promove mais, quem as pessoas veem que é um humano ali do lado, não é? A gente não tá nesse mundo, nesse momento mundial onde a relação humana tá cada vez mais em destaque. Olha aqui no Instagram, né? Acaba sendo mais fácil das pessoas comprarem de pessoas do que as pessoas comprarem de marcas, né? Olha a Mayara colocando. Sinto que eu só sou autêntica em casa, né? No trabalho eu sou uma coisa, na casa dos meus pais eu sou outra. É importante a gente entender que, sim, a gente precisa saber se adaptar aos ambientes, né? Mas o nosso brilho tem que ser o mesmo. Então aonde eu chego, eu tenho que brilhar. Eu tenho que ter o meu brilho pessoal. Aquela energia que faz com que as pessoas me olhem, me notem. Você não tem estabilidade sendo uma pessoa extremamente comunicativa na sua casa com a sua família ou no seu núcleozinho de colegas e depois num outro núcleo de pessoas você se apaga e finge que não é vista. Então você sempre vai ter uma insatisfação com você. Depois você acaba sempre tendo uma insatisfação com você. Quanto mais a gente bota pro mundo quem nós somos, mais a gente vai curando esse bichinho da insatisfação. Vai dizer, todo mundo tem uma insatisfação, todo mundo tem uma inquietude dentro de si. E essa inquietude faz com que a gente esteja muitas vezes sempre procurando algo, achando que algo não está certo, achando que algo não está bom o suficiente. Essa inquietude, ela nos joga, na maioria das vezes, para uma busca por aprovação. Só que se a gente tem a nossa autenticidade, a gente não precisa da aprovação de ninguém. A gente consegue ser o nosso melhor. Não para com os outros, mas com a gente mesmo, independente do cenário que a gente esteja. Então eu consigo ser melhor comigo, seja com os meus pais, seja com os meus colegas, seja com os meus amigos, seja com isso, seja com aquilo. Não apagar o nosso brilho. E quando a gente não se sente confiante, a gente apaga o nosso brilho. Se a gente apaga o nosso brilho, as pessoas não nos veem. Se as pessoas não nos veem, a gente fica mais triste ainda. E assim vai essa cadeia. Faz sentido pra você? Comenta aqui comigo. Se isso faz sentido para você, já vai digitando aqui prosperidade, que amanhã nós vamos trabalhar todas essas questões no nosso ritual de Oxum, Logunedé e Ebé, tá bom? Como eu estava falando, a nossa autenticidade, ela só consegue acontecer se a gente tem a soma de vários esforços internos. E esses esforços internos, eles vêm de um lugar muito especial que nós chamamos de Ori. O nosso Ori, o nosso eu interior, né? Aquele que sabe de toda a nossa potência. Ori, gente, quer dizer origem. Então, quanto mais eu me aproximo da minha origem, de quem eu sou verdadeiramente, das minhas potências, mais forte eu fico, mais a minha vida tem acontecimentos, tem progressos. Quanto mais eu me aproximo da minha origem, mais eu me sinto capaz de me mostrar para o mundo. E se a gente não se mostra para o mundo, a gente vive apagado. Quem vive apagado não prospera. Faz sentido? Dentro do nosso Ori, né, que a gente fala que o nosso Ori é a nossa cabeça. Mas Ori tudo que nós somos é Ori, né?
Dentro do nosso Ori existe um mapa, digamos assim, que sabe qual é o nosso melhor destino. O melhor destino que a gente mesmo traçou pra gente antes de vir pra Terra. O nosso Ori sabe o nosso melhor destino. E o nosso Ori sabe o que é que a gente precisa para estar nesse melhor destino. E o que a gente precisa fala sobre forças internas, fala sobre virtudes. Algumas virtudes nós já temos. Outras virtudes nós precisamos buscá-las para que a gente consiga ser a versão que a gente se determinou a ser aqui na Terra. A gente não vem perfeitinho, que nem uma bonequinha e plim, lim, 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 lim. Não, nós temos uma jornada de caçador aqui na Terra, gente. Nós temos uma jornada de caçador. Somos todos Odés. Somos todos caçadores. E o que a gente está caçando? A gente está caçando determinadas virtudes que nos faltam para que a gente consiga ser aquela potência que a gente planejou. Para a gente ser aquilo que a gente planejou nessa vida, alguns pré-requisitos já estão dentro de nós. Outros a gente tem que caçar explorando o mundo. E fazendo essa força interna da caça que a gente vai compreendendo, instalando dentro de nós determinadas virtudes que ainda nos faltam. Uma virtude que a gente sempre precisa abastecer dentro de nós é a virtude da confiança. Muitas pessoas não vêm ao mundo com a virtude da confiança. Elas precisam literalmente receber essa virtude aqui. Então a vida vai sempre trazer muitos desafios para que ela consiga caçar a virtude. Uma virtude que todos nós temos, mas que precisa sempre ser exercitada, é a virtude da coragem. Nós já utilizamos essa virtude da coragem para encarnar. Antes da gente encarnar, a gente precisou exercer a virtude da coragem. Então todos nós temos a virtude da coragem dentro de nós. Todos nós já exercemos a virtude da coragem quando a criança começou a parar de engatinhar e querer começar a ficar de pé. Todos nós temos a virtude da coragem como um instinto. Ela é um instinto de preservação. Ela é um instinto de sobrevivência. A coragem. Só que de tanto a gente ficar mergulhado nos nossos dramas, essa virtude acaba não tendo espaço para rodar dentro de nós. Por isso ela precisa ser frequentemente exercitada. Ela precisa ser frequentemente, não é induzida, mas atiçada, sabe? Senão ela não vai funcionar. E a coragem, exercitar a coragem é essencial para que a gente consiga ser uma pessoa autêntica. Exercitar a coragem é essencial para que a gente consiga brilhar no mundo. Quem não quer brilhar? Todo mundo quer brilhar no mundo. Todo mundo quer brilhar no mundo. E a pessoa que não quer brilhar no mundo, eu ouso dizer que está, lelé da cuca, doente da cabeça. Porque todo mundo quer brilhar no mundo. Todo mundo veio aqui para fazer o seu show, para subir em cima do seu palco. Então todo mundo quer brilhar no mundo. Todo mundo veio para brilhar nessa vida. E enquanto você não brilha, parece que você está sempre batalhando contra algo. Sempre batalhando contra algo que te impede o teu sucesso. O teu sucesso não é um troféu que você vai carregar. O teu sucesso não é você andar com uma gargantilha dourada para dizer que você é próspera.
O teu sucesso, ele tá na tua autenticidade. Eu já conheci muitas pessoas que, se visualmente você olhasse para essa pessoa tá super bem vestida, chega com gargantilha dourada, com maquiagemzão, com makezão, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas na hora da gente conversar, é uma pessoa extremamente depressiva porque não era aquilo. Porque não era aquilo. Que queria ter uma outra vida, porque tinha hábitos completamente diferentes. Só que a gente vai se mascarando em personagens, né? Como se o personagem, ele pudesse nos enriquecer. A gente vai se mascarando. E no meio dessa máscara, a gente acaba muitas vezes esquecendo de quem a gente é. Então é o personagem que agrada a todo mundo, é o personagem que é o bonzinho, é o personagem que é a rica maravilhosa, é o personagem que é o não sei o que, é o personagem que não sei o que. Mas quem a gente é se a gente não fosse um personagem? Certa vez, tava eu nas minhas crises existenciais, porque passei por muitas, né? Passo também ainda, assim como você. E aí eu tava no banho e chorando da minha crise existencial. E aí pai Joaquim veio e falou assim uma coisa pra mim. Filho, se você não tivesse nada desses títulos que você conquistou, desses certificados que você conquistou, se você não tivesse nada desses títulos, quem você seria? E aquela pergunta, ela foi essencial para eu ter a certeza de quem eu era e de quem eu para sempre quero ser. Naquele momento, eu entendi que eu posso ter 1000 técnicas, que eu posso ser representante de muitas técnicas, assim como, né, eu fui por muito tempo do Theta Healing e também da terapia multidimensional, mas que isso são técnicas, isso não é o que eu sou. Se eu perdesse tudo, se eu não tivesse mais nenhum daqueles títulos, eu continuaria sendo da macumba, sendo do axé, sendo dessa fé. E essa fé, essa forma de ver a vida, essa filosofia espiritual que eu trago, ela sempre guiou a minha existência. Então, isso é parte da minha autenticidade. E eu escolho viver e multiplicar na vida das pessoas através da minha autenticidade. E isso foi uma virada de chave muito importante para mim. E o que eu quero dizer para você é que muitas vezes você vai colocando muitos títulos, muitos certificados em cima de você e você vai achando que você é tudo aquilo. Se você não fosse os seus certificados, quem você seria? Quem você, desde pequeno, sempre foi? Mesmo sem você se entender. Você na sua pureza, você na sua inocência. Quem você sempre foi? É dali que a gente começa um trabalho de resgate da nossa autenticidade. De entender quem eu sou de verdade comigo, para que depois eu consiga ser essa pessoa de verdade com o mundo. Tá fazendo sentido? E esse papo todo, gente, ele fala sobre prosperidade. Porque quem é autêntico prospera mais. Você é autêntico?
Você é autêntico? Ou você está na busca por ser mais autêntico? Ontem eu comecei contando nos meus stories sobre quando eu fiz a minha primeira formação holística, que foi o Reiki, né? Então eu me formei em Reiki e fui me organizar para começar a atender com Reiki. E aí a instrutora me disse assim, ela sabia que eu era da Umbanda, e ela me disse, não coloca imagem nenhuma na tua sala, tá? Faz o mais clean possível. E eu disse, por quê? Eu disse, porque as pessoas podem não gostar. Seja clean. Eu fui. E aí eu me coloquei num papel de reikiano. E, gente, você olha as fotos daquela época, por Deus, aquilo não era eu. Aqui, eu fazia meu serviço bem feito, eu fazia. Mas na hora que a pessoa fechava o olho, deitava na minha maca, ela fechava o olho, era a macumba que corria. Chamava os caboclos, chamava os Exu, fazia a desobsessão ali, não tinha nada de reiki. Era só uma farsa para ser mais aceito. Só que a maioria das pessoas sempre me procuravam pelo quê? Pelo meu diferencial. Então, mesmo eu vestindo uma máscara e colocando um cenário mascarado, sempre vinham pessoas para me mostrar que elas estavam lá por causa do meu diferencial. Nunca importou se eu fazia reiki, se eu fazia chimbalaye, o que eu fazia na pessoa. O que importava, o que ela queria, o que ela escolhia, era ser atendida por mim. Isso, gente, é autenticidade. E aí quando eu comecei a entender mais disso, fazer uma série de trabalhos internos, né? Aí eu comecei a deixar as coisas mais visíveis. Comecei a botar as imagens dos caboclos, botei uma tronqueira na minha sala, comecei a fazer várias coisas, porque aquilo representava quem eu era. E eu quero viver num ambiente que seja aquilo que eu sou. Eu sou responsável por decorar o ambiente que eu vivo com aquilo que eu sou. É assim que a gente vai fazer na nossa casa. E a nossa casa não é o nosso melhor lugar? É pra ser, pelo menos. E isso tem a ver com autenticidade, gente. Eu sempre fui de terreiro. Te respondendo a pergunta, eu sempre fui de terreiro. Eu fui criado em terreiro, sou da Umbanda desde nenê, desde pequeno. Mas continuando, esse caminho da autenticidade, ele vai fazer com que você se olhe no espelho e veja que aquilo que você está vendo não é você. Quanto custa na tua vida as máscaras que você usa para ser aceito socialmente? E o mais, né? O quanto essas máscaras que você usa para ser aceito socialmente, o quanto elas tapam o teu talento. Sabe que faz parte para que a gente tenha agilidade, a gente precisa ser leve. O animal, quanto mais leve, mais agilidade. O caçador, quanto menos coisa ele tem, mais ágil ele é. Então, para que a gente consiga ter a agilidade de resolver as coisas na nossa vida, a gente não pode estar cheio de coisa. Não pode estar cheio de vestimentas que não são a gente. Não existe nada que possa valer mais do que você olhar para você no espelho, do que você olhar para o teu entorno, para o cenário que você está em torno, seja trabalho, família e amigos, aquilo que for, e você se sentir em casa no mundo. Ou existe algo que te traga mais?
A gente prospera a partir disso. A gente tem um estado de espírito de prosperidade a partir disso. Isso é autenticidade. A autenticidade vende. A autenticidade nos torna pessoas atrativas. As pessoas não querem ser atendidas por uma técnica, por uma marca, por uma coisa. As pessoas querem ser atendidas por pessoas que elas se identificam. Isso é autenticidade. Isso é autenticidade. E para isso existir, a gente precisa ir tirando as nossas máscaras. Quem me ensinou muito sobre isso foi Logunedé. Meu orixá, desde o momento que eu me iniciei nele, ele começou a me fazer eu arrancar as máscaras que eu tinha. Na verdade, aquilo que ele fez com que eu me olhasse no espelho e visse que determinadas máscaras que eu usava não tinha mais sentido. Coisas foram perdendo sentido. E cada coisa que perdia sentido, caía uma máscara e mais eu conseguia ver quem eu era. Dá medo? Dá medo. Mas, gente, na vida a gente sempre vai ter medo. Sempre vai ter alguma coisa que vai fazer a gente ter medo. A vida é assim. Agora, ficar paralisado no medo faz com que a vida aconteça para todo mundo, menos para você. Quanto você está paralisado no medo? Numa nota de 1 a 10. O quanto você se sente paralisado no medo? Ao invés de me responder de cara, te pergunta primeiro. Pergunta assim, células, numa nota de 1 a 10, o quanto eu estou paralisado no medo? Para mim veio 4. E para você, quanto veio? O quanto você se sente paralisado no seu medo? Precisa vencer isso. E uma forma incrível da gente vencer o medo é a gente amando quem a gente é. Logunedé é um orixá da autoestima. Da autoestima porque ele confia em si, porque ele confia no seu talento. Ele poderia ser, talvez, o orixá que mais sofreu bullying. Vamos imaginar assim, vamos brincar assim. Porque Logunedé, ele é um orixá baixo, de estatura baixa. Né? E na sociedade baixinha não recebe seus bullings. Né? Então, vamos imaginar de uma forma boba que Logunedé poderia ser o orixá que mais tenha recebido bullying, porque ele era baixinho e magrinho. Mas foi ele, através dos talentos dele, que ele conseguiu tirar todos os orixás de uma arapuca, de um buraco. Ele foi o único orixá que conseguiu ter o talento necessário para escalar o buraco que eles caíram e então salvar todos os outros orixás. Ou seja, se ele não fosse o baixinho magrinho, ele não teria conseguido escalar aquele buraco e ter tirado os outros orixás de lá de dentro. O que eu quero dizer com isso é a sua autenticidade, quem você é de verdade, traz para o mundo os seus talentos. E isso faz com que você tenha o seu diferencial. O seu diferencial é o que faz você brilhar. É o que te faz você ser um ser humano diferente do outro. Como seria se todos os seres humanos fossem iguais? A mesma opinião? Não seria chato demais se todo mundo tivesse a mesma opinião? Acho que seria chato demais, né? Mas então, por que você se importa tanto com a opinião que o outro vai ter sobre você? Né? Se seria chato demais todo mundo ter a mesma opinião, por que você se importa tanto com a opinião que o outro vai ter sobre você?
Uma opinião que muitas vezes é uma máscara. Por isso que quanto mais a gente se torna autêntico, mais a gente prospera. Mais a gente prospera. E aí? O que que você está pronto, o que que você está desejando mostrar para o mundo de você mesmo que você ainda não mostrou? Porque isso é parte de construir a tua identidade. O que que você está querendo mostrar para o mundo? Sabe que eu, enquanto me vestia de terapeuta, só terapeuta, eu sempre ficava buscando uma forma de mostrar para o mundo o meu lado da macumba. Então, no meio das aulas, eu sempre citava alguma coisa do caboclo, do Exu, do orixá. No meio das lives, eu sempre falava alguma coisa. Só que eu estava sempre tentando fazer algum projeto que envolvesse a macumba, né, o axé, e nunca dava. E nunca dava, porque eu tinha várias pautas para cumprir com o meu trabalho. E aquilo fazia eu viver sempre numa agonia. Porque eu sentia que eu queria entregar uma outra coisa e aquilo que eu verdadeiramente queria entregar não tinha espaço, porque eu tinha que ficar cumprindo determinada pauta. Isso né, a minha autenticidade, eu querendo mostrar para o mundo versus aquilo que eu me ocupava. E isso reflete em todas as áreas da nossa vida, né? Não só profissional, mas pessoal. Olha para o teu pessoal. Quem você quer ser? Quem você está sempre querendo ser e não consegue? Daqui a pouco você sabe que é uma pessoa super engraçada, mas quando você está com outras pessoas você se retrai, você deixa de ser aquela pessoa natural que você é. Ali está uma dificuldade de você exercer a sua autenticidade. Quando a gente está em autenticidade, a gente se torna uma pessoa mais generosa, a gente se torna uma pessoa mais bem-humorada. E quando a gente é autêntico, é claro que nem todo mundo vai gostar da gente. Isso é um fato. Mas quando a gente é autêntico, a probabilidade das pessoas se tornarem nossas amigas é muito maior. Porque quando a gente é autêntico, a gente gera interesse. Então a nossa opinião gera interesse, a forma como a gente se relaciona gera interesse, a nossa energia gera interesse. Faz sentido pra vocês? Pra Titi faz sentido. Vocês ouviram ela aqui? Hein, filha? Dá oi. Isso tudo, gente, são questões que nós podemos trabalhar com o axé de Logunedé. Porque Logunedé é o orixá da autenticidade, da assertividade, do foco. E pra gente ser autêntico, é extremamente importante que a gente consiga ter foco na gente e não no outro. Então o Logunedé nos traz essa, entre aspas, essa individualidade. Mas é uma individualidade saudável que nos leva a gente se olhar, se ver, se amar mais e, por consequência, nos sentirmos mais confiantes com a gente mesmo. Se você pudesse tomar um paracetamol agora, que fosse um remédio para autoconfiança, você tomaria? Se você pudesse tomar agora um paracetamol para, sei lá, um remédio para foco, para você estar mais focado em você, você tomaria? Me responde aqui.
Se eu te oferecesse um remédio que te colocasse com mais foco em você, que te ajudasse a você ser mais confiante em você mesmo e, de quebra, aumentasse a tua autoestima, que melhorasse o teu estado de espírito com você tomaria esse remédio? E o quanto o efeito desse remédio faria com que você pudesse melhorar a sua vida. O efeito desse remédio que te deixaria mais autoconfiante, com mais foco e com uma melhor autoestima. O quanto isso faria com que você melhorasse a sua vida, melhorasse suas ações, melhorasse suas escolhas. Bastante ou pouco? Respondam aqui pra mim. É pouco? É quase nada? Porque ninguém respondeu, acho que não, né? Ou tá todo mundo pensando? Né, Titi? Bastante, né? Isso aí, bastante. Mudaria bastante. O nosso estado de presença, ele alteraria. E não adianta, meu amor, você querer passar uma make na cara, botar uma roupa chique, se você não tem estado de presença. Porque não é uma roupa, não é um blush que vai te trazer o teu verdadeiro estado de presença. Isso é energia. É energia. É quem você é. E isso a gente consegue através da transmissão do axé. Então, o ritual que vai acontecer amanhã de Oxum, Logunedé e Ebé, ele é esse remédio. Ele é esse paracetamol. Ele é uma energia que você vai receber como um medicamento, digamos assim, que vai agir no teu ori. Vai fazer com que o teu ori consiga responder mais na tua vida. Através das qualidades de Oxum, de Logunedé e de Ebé. Ou seja, você vai conseguir responder mais com autoestima, com mais foco, com um melhor relacionamento, com um humor mais estável. Você vai conseguir resolver os seus problemas com mais foco, ao invés de ficar quicando com seus problemas como se eles fossem uma bola de basquete, tentando acertar numa mira sem sequer ter esse condicionamento. Esse é o poder do axé. O axé trabalha no nosso íntimo, no nosso interior. E qualquer estado de melhora que nós queremos na nossa vida, ele começa no nosso interior. Né? Então, você que está buscando essa força, esse axé, essa energia que te ajude a você ser mais autêntico com você, a você brilhar mais, a você ser mais confiante. O axé de amanhã, de Oxum, Logunedé e Ebé, ele é para você. Digite prosperidade aqui, que hoje é o último dia para você fazer as suas inscrições. Quem já digitou prosperidade ao longo dos dias ali, tá no seu direct essa mensagem. Faça a sua inscrição hoje, porque amanhã é o ritual. Você vai fazer a sua inscrição e você vai fazer uma carta escrevendo o que você quer melhorar em você. O que é que você quer que melhore em você como uma prosperidade. Você vai escrever uma carta
endereçada a você mesmo. Não precisa ser orixá, é só para você ter uma organização mental, dizendo o que você quer que melhore em você. O que você quer melhorar em você como um sinônimo de prosperidade. E você vai mandar para nós essa carta. E cada carta vai ter uma oferenda em cima, vai ter um axé que vai ser feito. E esse axé de Oxum Logo, esse ritual de Oxum Logo Nedé e Ebé, vai ser feito ao vivo, à distância, mas ao vivo. E você vai ter um link fechado, aonde você vai participar conosco desse momento maravilhoso. Tá bom? Dúvidas, perguntas que eu possa de alguma forma ajudar? Ainda tem 10 minutinhos aqui de live. Foi bacana todos esses dias. Amanhã tem mais uma live. Amanhã tem a nossa última live falando sobre autoestima especificamente, né? Vamos falar do axé de Oxum, da autoestima. Mas eu acredito que foram dias que puderam gerar muitas chaves para quem se propôs a estar aqui. E as mudanças, elas começam a partir do esforço que a gente coloca e naquilo que a gente escolhe se alimentar. Nós somos a soma daquilo que comemos. Seja isso em forma alimentar, comida, seja isso em forma de conhecimento. E a ideia das lives aqui foi justamente para a gente despertar mais o nosso Ori, entender as mudanças que a gente precisa recorrer a realizar dentro de nós. Quem me pediu aí sobre o jogo de búzios, digita búzios, tá? Que você vai receber uma mensagem no direct também. Hoje o meu atendimento ele é só com jogo de búzios. Mas no jogo de búzios, tudo que eu sou, enquanto um terapeuta, né? Enquanto observador, enquanto médium, enquanto tudo que eu sou está ali à disposição dentro daquela estrutura do jogo de búzios. Quanto tempo dura o evento do ritual? Dá 1h30 por aí. Porque aí a gente abre o ritual, a gente canta, tem muito canto, ritual. Aí depois eu vou jogar búzios nesse ritual, eu abro o oráculo, eu trago algumas mensagens para todo mundo que tá nesse ritual. E aí depois a gente desperta os orixás, aí a gente tempera os pratos, aí enfim, a gente faz toda a liturgia espiritual, que é muito bacana. Você mesmo de casa assistindo, você vai sentir energia. Tenho certeza. Você vai sentir energia. É demais. É demais. Mais alguma pergunta que eu possa ajudar? Sobre o tema de hoje, que foi autenticidade. Você pode começar a fazer uma frase, falar uma frase que eu gosto muito. Isso se chama afirmação. São perguntas positivadas que nós fazemos para o universo, para o nosso próprio Ori, sem que haja respostas. Então você bota a mão no seu Ori, assim, você fala para você mesmo: por que é tão bom ser autêntico? Por que é tão seguro ser autêntico? Por que eu me sinto a prosperar tanto sendo uma pessoa autêntica? Por que a minha autenticidade vale ouro? Você pode fazer algumas perguntinhas assim. E essas perguntas, elas não têm resposta. Você vai mandar essas perguntas pro teu subconsciente, ou seja, você vai mandar essas perguntas pro teu Ori, e o teu Ori vai atrair coisas, fatos, pessoas, situações que vão entregar essa resposta para você. Então você pode fazer essas afirmações.
Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou colocar um áudio de afirmações de autenticidade ali nesse meu grupo de Instagram. Ali no meu perfil tem um grupo, né? Que é Desperte Seu Ori. Eu vou escrever vou mandar um áudio com algumas afirmações para você ouvir e você pegar a partir disso a ideia da repetição. Tá bom? Mas participe do ritual de amanhã à noite, porque energia que nós não temos não brota do nada. Virtudes que estão dormentes dentro de nós, elas não acordam sozinhas. Elas precisam ser estimuladas. O axé tem o poder de estimular a nossa caminhada. E sem estímulo, a gente não vai pra frente. Tá bom? Um grande beijo. Que Logunedé lhe abençoe com um ótimo dia e que você possa, ao longo desse dia, pensar nesse nosso papo sobre autenticidade. Tá bom? Te vejo nos stories, te vejo amanhã. Seguimos juntos. Axé.